olha, você está no fundo do poço, você está, glória a Deus, na parte mais baixa que uma pessoa possa estar, mas eu conheço um que tem poder de te tirar deste fundo de poço e fazer de um pregador do Evangelho. Aleluia. Isso é Evangelho, é boas novas, porque aquela pessoa que já está lá embaixo, ele já sabe que está no fundo do poço, ele já sabe que está ali, glória a Jesus, debaixo de uma condenação. Por quê? Porque Romanos diz isso. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E quem não está? Está debaixo de condenação. Mas Deus é poderoso para eliminar a condenação e dar a salvação e a vida eterna. Mas isso mediante pela palavra, mediante pelo Evangelho, mediante a palavra que sair da minha boca e da tua. Então, para ter batismo do Espírito Santo, é necessário que eu e você se levante. Como, irmão? Pregando o Evangelho ao nosso vizinho, pregando o Evangelho ao nosso amigo, pregando o Evangelho na rua, pregando o Evangelho nas casas, pregando o Evangelho no trabalho. Aonde estiver, você pode ser o evangelizador destas boas novas e dizer: ainda há salvação para a tua vida. Glória seja dada no nome de Jesus. Versículo 18: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Glória a Jesus. Mas nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas nós, os que somos salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Glória a Jesus. Vemos, irmãos, uma contrariedade aqui nesse versículo. Glória a Jesus. Por quê? Porque diz: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para aqueles que não têm Jesus como Salvador, para aqueles que não têm esperança de uma vida eterna no céu, para aqueles que acham que morreu aqui e acabou. Essas pessoas, a palavra da cruz é loucura. Glória a Jesus. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E qual é a palavra da cruz? Já está dizendo a palavra da cruz. Cruz não é vida boa. Cruz não é vida estável. Cruz não é vida em bonança. Cruz já está dizendo é sofrimento, é cravos, é as pedradas, é os espinhos, é os escarros, é as perfurações. Então, irmãos, se nós queremos ser realmente seguidores de Jesus, nós temos que seguir esta cruz também. Por quê, irmão? Porque também os discípulos seguiram e levaram a sua cruz, igual Jesus levou a sua. Vemos que a vida dos discípulos não foram fácil enquanto estiveram aqui na terra. Então, alguém pode dizer: poxa, eu deixar a minha vida boa, glória a Jesus, para servir Jesus, para servir a Jesus, para ouvir a mensagem da cruz, para viver o Evangelho, aleluia, da cruz, para viver a palavra da cruz. Eu não. E por quê? Porque se nós queremos ganhar a salvação, a Bíblia diz: aquele que perder a sua vida, achá-la-á, mas aquele que achar a sua vida, perdê-la-á. Esse versículo está querendo dizer: aquele que achar, acha como? Aquele que quiser ter uma vida aqui nesta terra boa, sem a cruz. Eu não quero sofrer, eu quero viver uma vida boa, eu não quero esse negócio de cruz. Glória a Jesus, eu quero viver uma vida boa. Esta pessoa está achando que achou a sua vida. A vida é essa, mas na verdade essa pessoa está perdendo a sua vida. Por quê? Porque a vida eterna não é essa. A vida eterna é sofrimento aqui, mas é vida eterna lá. É luta aqui, mas é vida eterna lá. É prova aqui, mas é vida eterna lá. Glória a Deus. E nós vemos isso pelos apóstolos de Jesus Cristo e o seu modo que morreram. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele não quis ser crucificado igual o seu Senhor. Foi crucificado
crucificado de cabeça para baixo. E pasme, o que Jesus nos ensina? Jesus disse: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Será que nós queremos servir, irmão? Será que nós somos realmente seguidores de Jesus? Será que nós estamos seguindo realmente os passos de Jesus? A Bíblia diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, em primeiro lugar, nós viemos a essa terra para servir. Glória a Jesus. Então, o apóstolo Pedro, olha assim, disse: eu não sou digno de morrer do mesmo jeito que meu mestre. Pode me crucificar, mas me coloque de cabeça para baixo. Glória a Deus, porque eu não sou digno de morrer na mesma posição que o seu mestre. Isso, irmão, é a mensagem da cruz introduzida no coração de uma pessoa, introduzida no coração de um homem que negou Jesus 3 vezes, aleluia, dizendo que não conhecia, aleluia, negou Jesus 3 vezes, dizendo que não sabia quem era ele, mas um homem que se arrependeu e disse: o que eu fiz? Jesus não está atrás, irmão, daqueles que não se arrependem e acham que já está salvo. Jesus está atrás daqueles que se arrependem, aleluia, e volta atrás. E a Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, Jesus pergunta por Pedro. Eita glória, aleluia. Então esse mesmo homem disse: eu não sou digno de morrer do mesmo jeito do meu mestre, me crucifica de cabeça para baixo. Então, quer seguir Jesus? O apóstolo Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado por Nero, pelo seu pescoço cortado. Então, vemos, irmãos, que, aleluia, os homens de Deus não tiveram vida boa. O apóstolo Paulo, sob a mão do imperador Nero, um dos imperadores, glória a Jesus, que existiu na história daquele povo, ele foi morto. Aleluia, não teve uma morte digna, mas foi morto, decapitado. Então, nós queremos seguir a Jesus hoje, do nosso jeito. Não me toque, epa, eu não quero, assim não vai, desse jeito não dá para mim. Isso é um evangelho massagista, irmão. Evangelho, glória a Deus, que se não falar com o nosso ego, não prestou, não deu certo, não vai, esse daí eu não quero, bota outro. Evangelho massagista. Mas os homens de Deus não corriam atrás de palavras de autoajuda, autoestima. Eles se entregavam para morrer por Cristo de braços abertos. Aleluia. Bartolomeu teve o seu corpo esfolado e foi decapitado. Veja como era a morte dos discípulos, dos apóstolos de Jesus. Tomé e Mateus foi transpassado por lança. Meteram a lança nos seus corpos e mataram. Isso era servir a Jesus, isso era evangelho. Tiago foi morto à espada pelo rei Herodes. Tadeu e Filipe foram crucificados. Matias foi degolado. Estevão apedrejado. Marcos queimado vivo e depois arrastado pelas ruas de Alexandria. Lucas foi enforcado. E você, o que está dizendo nesta noite? Eu quero seguir a Jesus, mas não quero sofrer. Então você não pode seguir qualquer um menos a Jesus, porque servir a Jesus é prova, servir a Jesus é cruz, servir a Jesus é aquele que diz: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. Agora tem uma coisa: se você seguir a Jesus aqui na terra, mesmo passando por tudo isso, por prova, por luta, perseguição, batalha, tribulação, peleja, aleluia, uma coisa é certa: lá no céu, aleluia, glória a Jesus, é alegria, lá no céu é gozo, lá no céu é glória, lá no céu é honras, lá no céu é galardão, lá no céu não terá escuridão, lá no céu terá Jesus. Amarra sobre meu via sério, quer seguir Jesus? Quer seguir Jesus? Quer seguir
Evangelho é sofrimento mesmo. Evangelho não é coisa boa. Evangelho não é passar por momentos bons. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Aleluia, glória a Deus. Se eu não quiser tomar a minha cruz e negar a mim mesmo, eu não estarei seguindo a Jesus, irmão. Eu estarei seguindo uma religião, estarei sendo religioso, estarei indo por tempo, estarei com o título de crente, mas naquele grande dia escutarei o meu mestre dizendo: aparta de mim, vós que praticais iniquidade, eu não vos conheço. Então o que é que adianta, irmão, nós ganharmos aqui honras, glórias de homem, aleluia, sermos do nosso jeito aqui, não queremos mudar, acharmos que desse jeito está bom, e naquele dia a porta se fechar e nós ficarmos do lado de fora. De que adiantará ter passado 20, 30, 40, 50 anos na igreja para escutar o não de Jesus naquele dia? Glória a Deus. Então é melhor sofrermos agora com Cristo Jesus, servindo a Ele, fazendo a sua vontade, glória a Deus, para ganharmos a vida eterna no céu. Versículo 19: porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aqueles que se acham inteligentes, irmão, ao ponto de dizer: eu dou um jeitinho. Não, naquele dia eu dou um jeitinho. Glória a Deus, não terá jeitinho. Será, glória a Deus, um dia ao qual o Senhor Jesus estará, glória a Deus, na nossa frente como juiz. Então, a inteligência dos homens aqui na terra não vale nada para o reino dos céus. Se nós formos olhar, aleluia, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, glória a Deus, Lucas 19, diz assim a palavra: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, não era qualquer um, e era rico. Agora aqui é rico, glória a Deus, não é banhado, não, é rico. Vamos lá. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Então vemos um homem rico procurando ver quem era Jesus, de quem era aquele que o povo estava falando, de quem era aquele que o povo estava seguindo. Então Zaqueu, com toda aquela sabedoria, sendo chefe dos publicanos, sendo um homem rico, um homem de posição, um homem de fama e afamado por onde passava, ele queria ouvir falar de Jesus. Por quê? Porque a sabedoria de Zaqueu era apenas terrena, aleluia, diabólica, mas a sabedoria do céu é diferente. Então tem muita gente que tem, glória a Deus, um conhecimento terreno, sabe de tudo aqui, sabe decifrar todas as coisas, mas não tem sabedoria divina do céu, aleluia, não tem sabedoria divina do Espírito Santo, não tem. Mas vale a sabedoria divina do céu do que os conhecimentos terrestres dos homens. A Bíblia diz que uma certa vez trouxeram 2 meninos para Salomão, aleluia, só que um era morto, o outro era vivo, e disse: essa disse que o menino é dela, mas o menino é meu, e essa outra diz que o menino é meu, mas o menino não é dela, e ficaram naquela. E Salomão disse: trazei uma espada, vamos dividir o menino, metade para um, metade para outro. A mãe disse: não mate, dê a ela, pois o filho é dela. A outra disse: mate, corta no meio, será metade para mim e metade para ela. Salomão, olhando para aquela mulher que disse: não mate, o menino é dela, disse: entregou o menino. Por quê? Porque a verdadeira mãe não é aquela que quer ver o seu filho morto, mas aquela que quer ver o seu filho vivo. Nesta noite o nosso Pai não quer ver os seus filhos mortos, irmão. Em quê? Em achando sabedoria, aleluia, que tem sabedoria divina
salvação. O Evangelho não é simples, o Evangelho não precisa de muita coisa, pois a palavra de Deus em Hebreus capítulo 4 já diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, eficaz é uma coisa que não precisa de arrumadinho, não precisa de enfeite, não precisa que alguém venha para enfeitar, para o povo aceitar. Não, o Evangelho é simples, é o Evangelho, glória a Jesus, de boas novas. Jesus veio à terra, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e por causa da sua ressurreição nós também morreremos, nós também ressuscitaremos com Cristo, e nós estaremos no céu para sempre com Ele. O Evangelho não precisa de muita coisa. Tem gente que diz: eu não sei pregar. Você não quer pregar, porque se você quisesse pregar, simplesmente é falar o que está escrito, a não ser que você não leia a Bíblia, a não ser que eu não leia a Bíblia. Mas se eu ler o que está pelo menos em um capítulo da Bíblia ali, eu vou falar o que está escrito. Evangelho é isso, é você falar o que está escrito. Não precisa procurar fábulas enganosas, não precisa ir em histórias de carochinha, é só pregar o Evangelho puro, na sua simplicidade, e dizer que Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus batiza com o Espírito Santo, com fogo, e ainda leva o ser humano para morar no céu. Isso é Evangelho. Eita glória, isso é Evangelho. O mundo não entende, por quê? É loucura, mas para nós é o poder de Deus, é o Evangelho, é as boas novas de salvação. Glória seja dada ao nome de Jesus para todos sempre.